Será que você está imobilizando mais cervicais do que deveria? Será que você está pedindo mais tomografias do que precisava? Está encaminhando o paciente demais para ser avaliado por um especialista? Vamos ver isso hoje aqui no PS Zerado. Chega aquele paciente para você que teve uma queda da própria altura, está com uma cervicalgia relatada pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros ou por quem trouxe ele, e automaticamente se esse paciente veio de ambulância, você vai ver que ele está numa prancha para transporte com um colar cervical. E aí vai aquela dúvida, eu posso tirar esse colar cervical ou eu tenho que deixar? Eu preciso de um exame antes, eu posso tirar ele agora, eu preciso encaminhar para um neurologista para avaliar a questão da coluna ou para uma ortopedia especialista em coluna, mas eu estou no pronto-socorro aqui no meio do nada. Estavam me oferecendo um plantão, eu peguei meus primeiros plantões aqui, ou então se você tem sempre essa dúvida. E a gente tem duas ferramentas que a gente pode usar para principalmente te ajudar aqui. Tá? A gente tem a regra canadense, a C-Spine Rule, e a gente tem também o protocolo Nexus. Tá? E por que eles são importantes? Por que eu tenho que usar essas regras? Por que eu tenho que ter medo também de tirar um colar cervical? Qualquer paciente que tenha tido um trauma, principalmente um TCE, paciente de cada própria altura, teve um atropelamento, uma moto, né? A gente tem ali uma fragilidade da região cervical. Isso pode gerar um prejuízo do paciente para o resto da vida. O paciente pode ter um déficit que vai impactar, inclusive, na sobrevida dele a longo prazo. Isso gera uma mortalidade importante para o paciente, uma morbidade mais importante ainda. Então você sempre tem que ter cuidado. Mas nem sempre eu preciso de uma tomografia, nem sempre eu preciso que um neurocirurgião avalie isso. Tá? No hospital de trauma que eu trabalho, a maioria dos colares cervicais são retirados pela cirurgia geral. Então eu e meus colegas somos os que mais tiram colar cervical no hospital. Por quê? Porque o paciente vítima de trauma ele é um paciente da cirurgia geral a princípio. Mas em localidades, em UPAs que você não tem tanto recurso, às vezes não tem cirurgião, o atendimento é seu. E o que eu tenho que fazer nesses casos? Por que chega para mim? Chega para mim para eu usar essas duas regras. Eu sirvo quase como no meu hospital como uma triagem para neurocirurgia. Eu avalio o paciente de trauma com o ATLS e depois, se necessário, a gente aciona as especialidades para fazer as avaliações. E é isso que você vai fazer também. Você vai servir como uma triagem especializada se não tiver mais nada que você precise fazer. Se você tiver que fazer um transamin, fazer um volume, drenar um tórax, pedir um raio-x, você faz isso tudo. Mas precisando da especialidade, você aciona. E esses dois protocolos, o que eu tenho em cada um? Inicialmente o Nexus. O Nexus é um protocolo muito fácil de ser aplicável, ele vai usar 5 itens e você faz isso em segundos, mas ele não é tão sensível. A regra canadense, a C-Spine Rule, ela é mais sensível, só que por ela ser mais sensível, ela pega todos que têm lesão, mas também pega muita gente que não tem. Tá? Então isso a canadense a gente usa, um caso que eu tenho que ter um pouco mais de informação, um trauma mais grave, um trauma mais intenso, que eu preciso realmente descartar, eu não posso deixar passar nenhuma lesão. Enquanto a Nexus, a gente usa na maioria dos traumas leves, paciente que não tem tanto fator de risco, então eu vou usar para esses casos. E quais são os itens que eu coloco aqui na Nexus? Primeiro, eu não posso ter dor na cervical. Então você palpou ali a média do paciente, o paciente não teve dor cervical. O paciente não pode estar sobre uso de substância, ele não pode estar alcoolizado. Tá? Isso distrai o paciente, distrai a avaliação, ele não te responde tão bem, isso mantém o colar. O paciente não pode estar em Glasgow diferente de 15, o paciente tem que estar em plena consciência. E aí vem, junto da intoxicação externa, com álcool e drogas, também estar com Glasgow de 15. O paciente não pode ter nenhuma fratura distrativa. Então se eu tenho uma fratura exposta de fêmur, aquela fratura maravilhosa que você vê o osso saindo para fora, digna de um filme de terror, você não pode tirar esse colar, porque o paciente não vai conseguir concentrar na coluna. Você pergunta, tá doendo? Ele vai falar, tá, lógico que tá, tô com o osso para fora, doutor, pelo amor de Deus, dá uma morfina, tô morrendo de dor, tudo. Ele não consegue concentrar para te falar isso. Então o colar fica. E por último, esse paciente tem que ter, na avaliação neurológica, lá na letra D do ATLS, não pode ter nenhum déficit. O paciente não pode ter perda de força, o paciente não pode ter parestesia, não pode ter nenhuma alteração que você pense em alguma lesão. Então eu tenho um paciente que está lúcido, ele não está sob uso de substâncias, ele não está distraído com nenhuma fratura, que ele não tem dor cervical e que ele não tem déficit, você pode tirar, pela regra de Nexus, o seu colar cervical. E aí você tira, a gente já
quando faz isso, acaba complementando quase com a regra canadense, que um dos fatores, já pulando para ela, é menor de 65 anos. Menor que 65 anos, você não precisa fazer os exames. Maior que 65 anos, o paciente pontua, ele vai fazer um exame. Eu peço para o paciente mobilizar. Eu abro o colar, se todos esses forem negativos, falo para o paciente, consegue virar o pescoço? Se o paciente vira para um lado, virou para o outro, mais do que 45 graus, ou seja, você pede ele para virar o ombro totalmente, colocar quase o queixo no ombro. Se ele conseguiu, maravilha, você vai tirar esse colar cervical se todas as outras forem negativas. Se o paciente sentiu dor a iniciar a mobilização, esse colar fica e esse paciente precisa de exame. Tem que ser um mecanismo pequeno pela regra canadense. Então, o paciente não pode ter tido uma queda de 6 metros, de 5 metros, um atropelamento de alto impacto ou uma batida de carro com óbito na cena que mostra pra gente um alto impacto. Então tem que ser uma queda da cama, tem que ser um paciente ali que teve uma batida de moto, mas que foi leve, que ele só tombou para o lado, não pode ser nenhum mecanismo importante. Tá? Então, menor de 1 metro para você tirar esse colar cervical. O paciente não pode ter déficits neurológicos também, menor do que 65 anos, sem dor a palpação da linha média, então você palpa a linha média ali, o paciente não tem alterações e ele consegue mobilizar a cervical. Agora, se o paciente tem ali, o paciente caiu de moto, saiu rolando, tudo, mas o mecanismo não foi tão importante, você julgou ele não ser tão importante. Mas ele tem ali um torcicolo, ele teve um trauma, o músculo está dolorido, está contraído, ele vai virar o pescoço e doeu. Mas não doeu na linha média, doeu no esternocleidomastoide, quando ele foi fazer aqui o movimento lateral. Aí você vai acabar mantendo esse colar. Mas ele não precisava, porque era muscular. Então por isso que ela não é tão prática, mas ela é mais sensível. Porque qualquer coisa que doa na coluna cervical, ou um paciente mais de 65 anos, ele vai acabar usando esse colar. Então por isso que ela não é tão aplicada, e o Nexus é muito mais simples de ser aplicado, muito mais rápido, não te toma tanto tempo, e tem uma eficácia muito boa para retirar os colares cervicais. E aí se eu tiver que pedir um exame, o que eu vou pedir? Você pode pedir radiografia. Você não precisa encaminhar esse paciente para tomografia a princípio. Você encaminha o paciente para a radiografia. Então você faz uma radiografia de cervical, perfil anterior. Se a dor for mais alta, você quer ver o odontoide também. Então tem que ser uma radiografia transoral. O raio tem que incidir pela boca para você ver o odontoide na primeira e segunda vértebra cervical. Então, agora você já sabe, você agora não precisa manter o colar cervical de todo mundo, não precisa encaminhar esse paciente para todos os locais, para fazer uma avaliação neurológica, para fazer uma tomografia. A maioria dos pacientes você vai tirar o colar cervical na avaliação primária. Não tem nenhum TCE associado, o colar cervical está ótimo. Você pediu às vezes um raio-x de tórax por conta de uma dor de ar costal. O abdômen está tranquilo. Você observou esse paciente ou não no seu atendimento. Não teve nenhum fator de risco, nada para exame, ATLS perfeito. Esse paciente, após a sua avaliação secundária, seus exames complementares, muito provavelmente vai de alta. Você já imaginou? Você está de alta e você tem que parar no hospital para fazer uma tomografia, voltar à tomografia para ser avaliado no neurologista e ficar um dia nisso, sendo que você às vezes não precisava? Tá? Seu paciente vai agradecer por esse conhecimento que você acabou de adquirir. Curte a gente, compartilha esse vídeo, tá? A regra canadense é algo que vocês muitas vezes não vão usar, muitas vezes não viram, mais anexo, mas é muito importante que você que atende no pronto-socorro saiba desse conceito. Tá? Até o próximo vídeo e curta a gente.